A experiência woke fracassou. Essa foi a conclusão que Larry Fink, o todo-poderoso da BlackRock, chegou a admitir publicamente que o pêndulo foi longe demais. Assim, o maior experimento de reengenharia social conduzido por uma corporação privada na história do capitalismo moderno parece ter chegado ao fim. Mas ainda assim, deixa respostas bem incômodas. Esta é a história de como Larry Fink e a BlackRock usaram causas legítimas como instrumento de poder de mercado, e por que essa jogada, brilhante em seu desenho, acabou implodindo. Larry Fink não é um idealista, é um dos estrategistas financeiros mais sofisticados que o capitalismo americano já produziu. Fundou a BlackRock em 1988 e a transformou na maior gestora de ativos do planeta, mais de 11 trilhões de dólares sob administração. Para ter dimensão, isso é quase metade do PIB dos Estados Unidos. O homem que construiu essa empresa não entra para perder dinheiro. Nunca entrou. Cada carta que enviou a CEOs, cada colisão climática que assinou, cada programa de diversidade que endossou precisava ter uma lógica de retorno. Quando ele disse que o pêndulo foi longe demais, estava dizendo, em linguagem financeira, que a estratégia superestimou os ganhos e subestimou os riscos políticos. Não estava dizendo que errou ao usar as causas progressistas, estava dizendo que calculou mal o timing e o limite da jogada. Para entender exatamente o que é o movimento woke e quais são as suas raízes, é preciso voltar no tempo e entender de onde vêm as suas ideias. Para compreender por que essa estratégia teve tanta atração, precisamos ir a Frankfurt, Alemanha, mais precisamente 1923. Um grupo de intelectuais marxistas funda o Instituto de Pesquisa Social. A questão que os assombra, porque a classe trabalhadora europeia, em vez de se rebelar contra o capitalismo, como Marx previu, estava aderindo ao fascismo. A resposta que desenvolveram foi revolucionária. O problema não era apenas econômico, era cultural. O capitalismo não se mantinha pela força, ele se mantinha porque havia conseguido fazer com que as próprias vítimas do sistema internalizassem seus valores. A dominação era simbólica, não apenas material. Nesse conceito, as vítimas eram todas aquelas que, de alguma forma, estavam excluídas da grande massa da sociedade, seja pela raça, etnia, religião, sexualidade, características físicas ou sociais que a deixassem à margem da sociedade. E todos esses marginalizados seriam um novo grupo base para uma revolução. Theodor Adorno mostrou como a indústria cultural, cinema, música e rádio tornava o capitalismo esteticamente agradável. Herbert Marcuse argumentou que a sociedade de consumo criava necessidades falsas que prendiam as pessoas num sistema que, para ele, as explorava. Quando o pintor austríaco chegou ao poder na Alemanha, esses pensadores foram para o exílio e encontraram acolhida, ironicamente, na Columbia University, em Nova York. Nas décadas seguintes, essa tradição se expandiu. Michel Foucault e o poder nas instituições, Jacques Derrida e a desconstrução, a teoria crítica de raça de Kimberlé Crenshaw com a interseccionalidade. Esses pensamentos ganharam as universidades e extrapolaram os limites acadêmicos, através dos filmes, da música, das séries, das propagandas e todo o universo criativo, também conhecido como cultura pop. E tal como milhões de crianças se tornaram entusiastas do basquete um dia por causa de Michael Jordan no filme Space Jam, os jovens bateram o recorde de alistamento militar por causa do filme Top Gun. As ideias construídas ao longo dos anos ganharam o imaginário dos jovens e adultos e ditaram o comportamento dos anos mais recentes. Uma construção acadêmica que chegou ao ápice nos anos 1990 e 2000, quando universidades americanas formaram uma geração inteira moldada por essas ideias, mas profissionais que não encontraram espaço no mercado acadêmico, que na ocasião entrou em colapso. Logo, essa geração foi para os departamentos de RH, comunicação e responsabilidade social das grandes corporações. Nesse contexto, uma grande leva de profissionais acabou moldada, direta ou indiretamente, por ideias que foram fomentadas décadas antes. E esses profissionais chegaram a cargos de diretoria e liderança de algumas das principais empresas do planeta. Assim, ironicamente, a escola de Frankfurt, que havia nascido como crítica ao capitalismo, completava sua viagem mais improvável. Tornava-se mão de obra das grandes empresas do mundo, dentre elas a maior gestora de ativos do mundo, a BlackRock, que fez disso uma ferramenta.
Tudo o que se produziu academicamente e culturalmente ao longo das décadas, resumidamente ganhou nomenclatura moderna, woke. A palavra woke, que em inglês quer dizer desperto, passou a ser um termo utilizado no inglês afro-americano nos anos 1930 para designar consciência sobre discriminação racial. Ressurgiu com o movimento Black Lives Matter em 2014, após o assassinato de Michael Brown em Ferguson. Era a linguagem de resistência de uma comunidade nomeando sua experiência. Na gíria, ganhou significado mais amplo, aqueles que estavam despertos para os problemas sociais e que já tinham as soluções para esses problemas. O que aconteceu depois é clássico. A linguagem dos movimentos populares foi absorvida, diluída e reembalada, e os ditos progressistas e liberais adotaram o termo woke como identidade política. E todos aqueles que se sentiam deslocados da grande massa social ou se viam como minorias e vítimas de preconceito encontraram na causa uma bandeira, o capitalismo como um grande vilão e os ditos ricos homens privilegiados como grandes algozes. Assim, uma grande massa se uniu e se tornou uma força única, com pautas que podem ser sim consideradas legítimas, mas também com meios que podem ser discutidos. Ali estava criada uma demanda sedenta por produtos que, em teoria, refletiam seus valores, e coube ao mercado apenas oferecer a elas os produtos certos. Assim, Wall Street viu uma grande oportunidade, transformou a ideia em critério de investimento e uma forma de manipular quem compra, quem produz e quem investe. E o melhor, encontrou em todos os membros do movimento woke promotores gratuitos de seus interesses, quase que como uma força gratuita de vendas. Há um momento preciso nos anos 2010 em que os estrategistas de Wall Street perceberam algo que os ativistas sociais ainda não haviam compreendido. Os movimentos sociais não gritavam contra o capitalismo, eram uma oportunidade de mercado extraordinária. A análise era essencialmente demográfica. Os millennials e a geração Z chegavam à maioridade com valores distintos e preferindo trabalhar e investir em empresas com compromissos sociais. Estavam prestes a herdar a maior transferência de riqueza geracional da história da América. Do ponto de vista mercadológico, essas gerações tendem a priorizar mais experiências de momento do que planos de longo prazo. Acesso imediato passou a valer mais do que propriedade no longo prazo. A construção de família deixou de ser prioridade para muitos, ou até mesmo algo negativo. As experiências custam dinheiro. As redes sociais vieram como um grande cardápio de experiências. E essa geração parou a querer ter para ser e gastar como nunca. Porque quase tudo parecia possível no aqui e no agora. E além da experiência, as pessoas querem o sentimento. Querem ter o sentimento que trabalham para empresas com propósito além do lucro e que consomem produtos e serviços de empresas que dizem ter responsabilidade social e até pagam bem mais dinheiro por esse sentimento. Os financistas entenderam o espírito do tempo. Quem capturasse esses ativos capturaria o futuro. Nesse meio tempo, governantes e financistas começaram a falar a mesma língua. No plano regulatório, a União Europeia estava construindo uma arquitetura legal de finanças sustentáveis. A empresa que chegasse primeiro ajudasse a escrever as regras e tivesse os produtos prontos quando a regulação entrasse em vigor, estaria décadas à frente dos concorrentes. Em 2020, a Comissão Europeia contratou a BlackRock para conduzir um estudo sobre como incorporar sustentabilidade na supervisão bancária europeia. A ironia era monumental. A maior gestora de ativos privada do planeta era paga para recomendar as regras que tornariam seus próprios produtos mais valiosos e obrigatórios. Enquanto isso, a BlackRock também participava ativamente de coalizões globais, em que seus membros se comprometiam com padrões que, uma vez transformados em regulação, criariam obrigações de conformidade para todos os gestores de ativos. Para os concorrentes que não tinham escala para participar e absorver esses custos, a mensagem era clara: saiam do mercado ou nós vamos tirar vocês. A revolução social era por baixo dos panos uma revolução financeira. Os ativistas acreditavam que estavam tomando o poder. Na verdade, estavam sendo contratados para operá-lo. Existe uma contradição profunda, quase cômica, no centro de todo esse projeto. A cultura woke, nas suas raízes mais honestas, é fundamentalmente crítica ao capitalismo. E, no entanto, foi o maior gestor de ativos da história do capitalismo quem se tornou seu principal patrocinador institucional e fez dos ditos wokes seus soldados.
O mecanismo é o que os sociólogos chamam de válvula de segurança social. Sistemas sob pressão precisam de dispositivos que liberem tensão sem que a estrutura principal entre em colapso. Os movimentos de contestação absorvidos pelo sistema canalizam energia social legítima para dentro de estruturas que não alteram a distribuição fundamental de poder. O exemplo mais documentado, após o assassinato de George Floyd em 2020, as 50 maiores empresas americanas comprometeram coletivamente 49,5 bilhões de dólares para combater a desigualdade racial, número histórico até se examinar a composição. Análises da firma Creative Investment Research, citadas pela revista Fortune, afirmam que mais de 90% do dinheiro foi alocado como empréstimos ou investimentos dos quais as próprias empresas lucrariam, mais da metade em financiamentos imobiliários. Dos 4,2 bilhões em doações diretas, apenas cerca de 70 milhões de dólares foram para as organizações de reforma da justiça criminal, a causa que havia colocado milhões de pessoas nas ruas. 97% dos valores prometidos jamais foram honrados de forma verificável, segundo a apuração do Washington Post. O protesto foi monetizado, a revolta foi embalada em nota de assessoria de imprensa. A estrutura de poder permaneceu intacta. O programa de diversidade, equidade e inclusão, o popular DEI, ilustra como uma política de origem genuinamente progressista pode servir de interesses para a ordem econômica. Na teoria, a mensagem é que as empresas deveriam dar oportunidades iguais a todas as pessoas, independente de suas características físicas, sexuais ou sociais, mesmo que para isso tivessem que criar mecanismos para criar uma equidade entre os grupos, como por exemplo a criação de cotas dentro das empresas. Porém, as políticas DEI aumentavam custos operacionais de forma assimétrica. Grandes corporações com departamentos jurídicos robustos absorviam esses custos facilmente. Pequenas e médias empresas enfrentavam dificuldades desproporcionais, o que funcionava como uma barreira de entrada. As políticas do DEI também faziam parte do que ficou conhecido como ESG, conceito que criava um código de conduta e boas práticas para que empresas seguissem as regras de meio ambiente, interações sociais e boa governança. No discurso, a ideia é que as empresas deveriam se adequar às melhores práticas para criarem um ambiente sustentável e justo para os seres humanos e para o meio ambiente. Caso não seguissem esses critérios, as empresas deveriam ser penalizadas com multas, boicotes e principalmente com desinvestimento por parte do mercado financeiro, como por exemplo da própria BlackRock. Se uma empresa não seguisse os comandos do ESG, essa empresa poderia ser boicotada por parceiros comerciais, perder o investimento de fundos e acionistas e, no plano prático, até mesmo ser boicotada por seus próprios funcionários. A BlackRock tornou-se líder global do ESG, um mecanismo que, na prática, era apenas a criação de reserva de mercado. A grosso modo, funcionava assim. Eu, uma empresa gigante, me comprometo a seguir uma série de regras que vão me causar custos no curto prazo. Você, dono de uma concorrente de porte menor, com bem menos dinheiro do que eu, terá que se sujeitar às mesmas regras e aos mesmos custos que eu. E um terceiro, pequeno, não atenderá ao tamanho mínimo para que sejam exigidas dele essas mesmas regras. E se ele crescer ao porte médio, terá que se adequar às regras e aos custos. Na prática, eu grande tenho os mesmos custos que o meu concorrente menor. Eu perco uma quantia que para mim é pouca e meu concorrente médio perde a mesma quantia que para ele é bastante. Com isso, o meu concorrente fica proporcionalmente menos rentável e no curto prazo tende a perder a capacidade que ele tem de competir comigo. Em pouco tempo, o meu concorrente fica fragilizado e eu posso ganhar parte da parcela de mercado que ele tem ou até mesmo levá-lo à falência, ou uma situação de fragilidade para que eu possa comprá-lo. Assim, as empresas gigantes teriam uma facilidade de se adequarem ao ESG, enquanto veriam suas concorrentes de menor porte enfrentarem desafios reais para a adequação, garantindo assim, no curto prazo, mais mercado para si e, no mínimo, a manutenção da parcela de mercado que já tinham conquistado. E o plano da BlackRock tinha mais uma camada. A gestora era a principal responsável pela averiguação dos critérios ESG nas empresas e, inclusive, participava ativamente dos eventos globais de discussão do assunto e criação dos critérios do conceito, algo que envolve dados e tecnologia. Para avaliar o perfil ambiental e social de uma empresa, são necessárias milhares de variáveis: emissões, gestão hídrica,
condições de trabalho na cadeia de fornecedores, composição do conselho. A BlackRock já tinha o seu sistema de gestão de risco que atendia centenas de outros gestores globalmente, o Aladdin. Logo, integrar o sistema de análise do ESG ao Aladdin foi custo marginal para a gestora. Para um concorrente médio, construir infraestrutura equivalente do zero era investimento proibitivo. Dessa forma, a gestora de Larry Fink participava da criação das regras, analisava em primeira mão todos os dados e fornecia acesso a esses dados para outras gestoras. E essa era apenas uma de suas formas de ganho. Resultado, a BlackRock não apenas liderou o mercado de produtos ESG, ela se tornou o sistema operacional que os outros usavam para tentarem competir com ela. A empresa estava na mesa onde as regras eram escritas, participava de grupos do Banco de Compensações Internacionais, do Conselho de Estabilidade Financeira, de iniciativas do G20 sobre o clima. Ajudou a criar padrões que, uma vez tornados regulação, geravam custos de conformidade diferenciados, desprezíveis para os gigantes, proibitivo para os médios. O efeito combinado foi devastador para o tecido competitivo real. As grandes corporações do ranking Fortune 500 tinham recursos para contratar consultores ESG, produzir relatórios de sustentabilidade de 300 páginas, montar departamentos inteiros. Para a fábrica familiar de 500 funcionários ou conglomerado regional, a escolha era clara: investir desproporcionalmente para cumprir as exigências dos fundos institucionais ou perder acesso ao capital. A agenda ESG, apresentada como democratização do capitalismo e responsabilização do poder corporativo, acelerou a concentração do mercado. As grandes corporações prosperaram, as médias foram pressionadas a vender ou fundir. O ESG criou um ambiente perfeito para o grande capital. Regras complexas que os incumbentes ajudavam a escrever e que seus concorrentes menores não tinham condições de cumprir. E enquanto o mercado sentia os efeitos de forma avassaladora, os ativistas woke comemoravam o que consideravam conquistas. Só que, além de mudar totalmente a dinâmica do mercado financeiro, a BlackRock viu formas muito mais complexas de ganhar muito dinheiro. Entre 2018 e 2020, a BlackRock construiu uma das maiores prateleiras de produtos financeiros da história. A estrutura cobria todos os perfis, do varejo ao institucional, do passivo ao ativo. E deixou bem claro, a gestora era grande o suficiente para influenciar os rumos do mercado, com participações acionárias relevantes nas principais empresas do mundo. Se as empresas não fizessem o que ela queria, a gestora poderia liquidar ações, especular com elas, dentre outras atitudes que arrepiavam qualquer CEO. Além de influenciar nas ações de empresas do mundo todo, a BlackRock também quis convencer o mercado de que o futuro estava nos fundos e ETFs que tinham o selo ESG, ou seja, que estivessem social e ambientalmente adequados. E o mercado aderiu a essa ideia, despejando trilhões de dólares em produtos financeiros ESG, principalmente os produtos ESG da própria BlackRock. Esses produtos tinham 4 categorias: a triagem, fundos que excluíam setores como combustíveis, fósseis, tabaco e armas, sendo o produto mais representativo o ETF ESG-U, que chegou a acumular dezenas de bilhões de dólares em ativos. A melhoria, fundos que sobrecarregavam empresas com melhores pontuações ESG, justificando taxas mais altas pela sofisticação analítica. O temático, ETFs em energia limpa, veículos elétricos e água. E o impacto, produtos com metas mensuráveis de resultado social, os mais caros e os mais vulneráveis às acusações de greenwashing. No discurso eram fundos pelo bem do planeta e pelo bem da sociedade. No papel, a lógica era direta. ETFs convencionais da BlackRock cobram taxas de 0,03% ao ano. Os produtos ESG cobravam taxas entre 0,10% e 1,50%. Com 423 bilhões de dólares em ativos ESG em seu pico, a diferença de taxa representava centenas de milhões de dólares em receita adicional por ano. Não era filantropia, era margem operacional. Além dos fundos, havia o ativismo acionário sem custos. Ao usar os então 10 trilhões de dólares sob gestão para votar nas assembleias de empresas, pressionando por metas climáticas e diversidade, a BlackRock exercia influência sobre o comportamento corporativo sem abrir mão de nenhum retorno. Cada empresa pressionada a adotar o ESG tornava-se cliente em potencial do sistema Aladdin
ou de serviços de consultoria, e o ativismo criava mercado para os produtos. Parece até mesmo uma espécie de labirinto, em que todos os caminhos levavam ao mesmo ponto, a BlackRock. Mas se a arquitetura financeira era tão boa, o que deu errado? O fracasso foi um processo de erosão que durou 5 anos e revelou camada por camada as contradições estruturais de tentar combinar fidúcia financeira e ativismo político usando o mesmo capital. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia. O petróleo disparou. As empresas de combustíveis fósseis, sistematicamente excluídas pelos fundos ESG, registraram retornos de 50% a 80%. Os fundos ESG, que sobrecarregaram em energia renovável e tecnologia, sangravam. Grande parte do capital alocado pela própria BlackRock vinha de fundos de pensão, especialmente de cidadãos norte-americanos. Em 2022, 32% dos fundos ESG americanos fecharam com resultado muito aquém do esperado. O aposentado que havia escolhido um fundo ESG perdeu dinheiro por uma escolha que beneficiou apenas o gestor que cobrava a taxa mais alta. O populismo conservador americano encontrou no ESG um alvo perfeito. A narrativa era eficaz. A BlackRock usava o dinheiro de aposentados americanos para forçar a agenda política de esquerda, sem que ninguém tivesse autorizado tal prática. E é aí que entra o chamado movimento pendular. Se o espírito do tempo tinha ido muito para a esquerda e abraçado as pautas woke, aos poucos o pêndulo começou a se mover para o lado oposto, a direita, que não aceitava desaforo com seu dinheiro. Nesse cenário, clientes da Flórida retiraram 2 bilhões de dólares em investimentos junto à BlackRock. Do Missouri, 500 milhões de dólares. E no total, mais de 13 bilhões de dólares foram retirados de fundos da BlackRock por estados republicanos. O Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes abriu investigação por suspeita de cartel climático com implicações antitruste. A questão que destruiu a estratégia de dentro para fora era filosófica. Quem autorizou Larry Fink a usar o dinheiro de dezenas de milhões de poupadores comuns para pressionar politicamente empresas e governos? Um professor do Kentucky, que tem o seu fundo de pensão, não escolheu ter o seu capital usado para instalar conselhos climáticos em empresas como a Exxon, e a BlackRock havia decidido unilateralmente que suas preferências políticas justificavam o uso do capital alheio. Os números contam a história sem necessidade de interpretação. Saídas líquidas de 13,3 bilhões de dólares em 2023 e 19,6 bilhões de dólares em 2024. O ETF ESG-U perdeu 9,3 bilhões de dólares em resgates no único ano. 71 fundos sustentáveis foram encerrados nos Estados Unidos em 2024, contra apenas 10 lançamentos. Em janeiro de 2025, a BlackRock se retirou formalmente da Aliança Climática Net Zero. E sem saída aos poucos, a BlackRock desmontou as iniciativas ESG e todo o fomento de investimentos woke. O prejuízo foi tão grande que a gestora teve de se voltar a se preocupar com que as empresas tivessem, antes de tudo, aquilo que as mantém de pé, o bom e velho lucro. E enfim, em março de 2026, Larry Fink disse que o pêndulo foi longe demais e reconheceu que o experimento woke havia fracassado. E ao final ficam as lições. O capital não tem ideologia, tem interesses. A BlackRock nunca abraçou a agenda woke por convicção. Abraçou porque em um período específico ela servia a seus interesses. Quando deixou de servir, foi abandonada com a mesma frieza com que havia sido adotada. E assim, fica o ensinamento de que, independente do discurso, no final, nada é tão sincero quanto um balanço financeiro. E para você, o experimento woke foi mesmo um fracasso? Compartilhe a sua opinião com a gente nos comentários.